galera, tudo bem? Voltamos para mais um bate-papo sobre a história hoje para a gente discutir, tentar entender um pouquinho as independências da América Espanhola. Este processo do início do século, ou final do século XVIII, início do século XIX, que marca um momento de profunda transformação política, social, econômica, cultural no mundo, e essas grandes transformações vão respingar, vão refletir no continente americano, em especial, provocando o contexto inicial das nossas independências. Começa a se desenhar este caminho que vai levar às independências da América Espanhola, principalmente. Para entender este processo, precisamos olhar para o século XVIII, o século das grandes transformações, o século que é conhecido literalmente como o século das luzes, já que as grandes transformações culturais, econômicas, políticas começam a cada vez mais se materializar nas realidades sociais, provocando grandes transformações. A ciência se desenvolve, o conhecimento racional se desenvolve, provocando os grandes movimentos, desde lá do século XV, quando começa com o processo do Renascimento, vem a Reforma, a Revolução Científica, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, como grandes desfechos de todo este movimento de transformação da sociedade nesse sentido. E é justamente esses grandes movimentos que vão provocar o questionamento de todas as estruturas políticas, sociais que nós temos no mundo, e a América não vai ficar diferente a isso, principalmente. Porque, em especial, um dos grandes conceitos trazidos pelas ideias iluministas desse movimento do século XVIII é os conceitos de liberdade. Liberdade social, liberdade econômica, liberdade política, e esses conceitos passam a ser aplicados, passam a ser interpretados de acordo com as grandes realidades em que vivemos. Em especial aqui na América, esses conceitos de liberdade vão fazer um sentido muito grande, de forma extremamente significativa pelo fato de sermos colônias, estarmos submetidos ao pacto colonial, ao autoritarismo dos países europeus que colonizaram a América como um todo, como continente. Então, aqui faz um grande sentido. E é justamente nesses momentos que essas estruturas começam a ser questionadas devido a essas transformações. Então, entender a independência da América, a gente precisa elencar alguns movimentos, alguns elementos que vão desencadear essas independências. Em especial, ela começa a se desenhar a partir da chegada da família Bourbon no poder na Espanha. Assim que esta dinastia, com o Felipe VII, assume o poder, eles dão início a uma série de reformas na estrutura política social da Espanha, em especial nas áreas econômicas, para desenvolver mais a economia, para fortalecer a arrecadação dos impostos e a arrecadação econômica do país. Então, entre essas reformas estão o aumento de impostos sobre os produtos coloniais para aumentar a arrecadação, vão afrouxar a exclusividade das atividades coloniais aqui, das suas colônias aqui na América. Em 1778, eles instituem o livre comércio entre as colônias, o que até então era absolutamente proibido as colônias fazerem comércio entre elas. Então, essas medidas vão, de uma forma geral, criando uma atmosfera muito mais propícia para o desenvolvimento econômico. Estas medidas, em especial, são medidas que vão contentar e muito o grupo dos crioulos, né? Lembrando que a América, a sociedade americana, aqui que vai se constituindo com a colonização, nós temos um grupo de pessoas aqui, um grupo social, que são aqueles chamados crioulos, que são aqueles grupos dos filhos dos espanhóis que vieram para cá para ocupar, em especial, os cargos públicos, os cargos políticos, econômicos, da estrutura administrativa espanhola aqui, e que constituíram suas famílias, tiveram seus filhos, mas os filhos dos espanhóis nascidos aqui na América tinham um tratamento, tinham uma condição social diferente pelo fato de serem nascidos aqui na América. Então, os cargos mais importantes políticos e econômicos, eles não podiam ocupar pelo fato de terem nascido aqui no continente americano. Então, essas medidas, né, em especial, contentou a este grupo, principalmente a livre circulação de mercadorias entre as colônias. A Espanha também, com essa reforma, vai modernizar suas instituições e vai reorganizar a burocracia imperial sobre as colônias
para aumentar, em especial, o controle sobre essas colônias, para não deixar escapar nada. Nessa reorganização também tinha medida com o objetivo de evitar diminuir o contrabando das mercadorias, das riquezas, do ouro, da prata, enfim, de tudo aquilo que era de mercadorias que eram retiradas aqui do continente americano, nesse sentido. Então, esta reorganização fez também surgir 2 novos vice-reinos aqui na América. A Nova Granada, em 1739, e o Rio da Prata, lá em 1776, com esta reorganização para aumentar o controle, então distribui melhor o funcionalismo, a burocracia e controla-se melhor essas arrecadações. As medidas provocaram, de uma forma geral, provocaram um grande descontentamento entre os crioulos, né? Algumas medidas os contentaram, foram de acordo com cobranças que eles faziam, principalmente da circulação econômica, mas esse aumento do controle sobre a sociedade, de uma forma geral, provocou um grande descontentamento, já que agora, com essa nova reorganização burocrática, definitivamente eles estavam afastados dos cargos e da ascensão do poder político aqui, já que não podiam antes, já pelo fato de terem nascido aqui na América, não podiam ocupar esses cargos públicos. Os cargos, então, ficavam restritos apenas aos chapetones, aqueles espanhóis que vinham lá da Espanha para ocupar esses cargos públicos aqui na América. Com relação à igreja, essas reformas também entraram em choque. Em 1767, os jesuítas são expulsos aqui da América e as propriedades da igreja aqui, que estavam em posse dos jesuítas, vão ser confiscadas pela coroa espanhola nesse momento. Então, estas medidas, em especial visando o aumento da arrecadação e o desenvolvimento econômico espanhol, vão gerar reações. Os crioulos vão sentir-se descontentes e a cada vez mais afastados, mas nessas circunstâncias, os crioulos têm uma posição política aqui na América de bastante privilégio, digamos assim, para o futuro das independências, já que eles eram os principais oficiais que ocupavam os cargos no exército espanhol aqui. Porque durante o período da Revolução Francesa e o período napoleônico, a Espanha deu pouca atenção às colônias aqui da América. Então, isso sobrou mais espaço para que estes crioulos pudessem ocupar estes espaços. Em especial, dentro do exército, eles vão ocupar cargos importantes de destaque. Isso vai fazer com que eles criem e fortaleçam as milícias coloniais, uma grande força militar que vai ser preponderante e fundamental para o início do processo das independências, quando olhamos para a história de cada país. Neste momento, no início do século XIX, nós temos um momento muito tenso no mundo, que é, logo após a Revolução Francesa, a chegada do Napoleão no poder, vai espalhar literalmente o terror pelo continente europeu, e ele vai invadir e destituir várias casas reais dentro do continente europeu, e uma delas é a Espanha. Então, o Felipe VII perde o trono em nome do José Bonaparte, irmão do Napoleão, que torna-se, entre aspas, o rei da Espanha durante um momento. E esta notícia da destituição do rei, né, e da tomada de poder pelo Napoleão da Espanha nesse momento, é recebida aqui com uma certa alegria, e é muito bem aceita esta ideia aqui. Tá? Neste momento, os crioulos aproveitam para tomar literalmente o poder político, criam juntas governamentais, aonde vão dar um jeito de administrar politicamente, economicamente, as colônias aqui, enquanto a Espanha vive esses problemas internos lá dentro do continente europeu, né? E isso vai dar um espaço muito maior para eles ocupar a sociedade nesse sentido. Quando o Felipe VII volta ao trono pós-período napoleônico, o poder real do Felipe já não é mais o mesmo. A figura política já não era mais respeitada. Ele tenta impor aqui sobre a colônia uma série de medidas políticas para aumentar o seu controle sobre as colônias, aumentar a arrecadação, garantir a arrecadação e garantir que a Espanha voltasse a controlar essas colônias. Mas agora este processo já havia passado por um grande desgaste da sua imagem, da sua atuação política, e os crioulos consolidaram uma influência política, econômica e social de forma muito significativa aqui,
e aí esta tentativa de restauração do Felipe vai provocar a intensificação dos conflitos. Então, este é o contexto geral. Agora, o que nós vamos ver a partir daí é em cada vice-reino, em cada reino espanhol, em cada uma das colônias aqui na América que pertencia à Espanha, esse processo vai se dar de forma particular, específica, devido à sua história, devido aos seus grupos, seus interesses políticos, econômicos, sociais, e aí vai se desencadeando no processo das independências que vai levar ao surgimento dos países latino-americanos de uma forma geral, os nossos vizinhos aqui na América do Sul, na América Central, enfim, até toda a América Latina nesse sentido. Ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.